Ali a cara tá tudo bem. É só devocional. Tá tudo bem? Bom dia a todos. Paz, graça sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. Sabe, existem algumas coisas da vida espiritual que elas só se tornam reais, manifestadas, ou seja, vividas, quando nós estamos em grupo. É interessante notar que Jesus deu uma direção muito clara aos discípulos para eles estarem juntos, permanecerem em oração. Está todo mundo aqui? Bem. E aí, é interessante, quando os discípulos estão ali orando, a gente sabe que não eram só eles, mas todas as pessoas que conheceram a Jesus, a gente percebe que eles estavam perseverando em oração. E quando isso acontece, o Espírito Santo vem, o Espírito de Deus vem e passa a fazer morada na vida daquelas pessoas. E a partir dali, uma revolução, não só espiritual, mas moral, e de avanço do reino que começa a acontecer. É interessante que você está na sua casa, você pode orar, estar ali, e o Senhor sim fala com você no seu íntimo, no seu momento de oração, de adoração. Coisas profundas com você acontecem quando você separa o tempo para estar somente com Deus. Sabe quando eu ouço muitas meninas aqui falando assim, eu vou marcar um café com a outra, Por quê? Porque separar tempo para estar com aquela pessoa e criar o quê? O que, mãe? Vínculo, intimidade, conhecimento. Quando nós estamos diante do Pai, nos nossos momentos devocionais, nós estamos criando isso. Olhando para Ele e o conhecendo, nós estamos também nos reconhecendo como filhos. Mas quando nós estamos aqui juntos, aqui o Senhor derrama a bênção, o Senhor derrama a cura, o Senhor derrama a aceleração. Quando aqueles discípulos estavam ali juntos, a história do mundo mudou. Porque veio o Espírito Santo, e a partir dali o mundo, os confins da terra foram conquistados pelo reino de Deus. E até hoje, nós estamos avançando e conquistando o reino. Então, estar aqui, e valorizar, estar juntos, adorando ao Senhor, tem algo muito especial. Faz sentido. Estarmos em família. Você gosta do domingo da macarronada na casa da nona, quando vai todo mundo para casa da avó e fica ali junto. Mais ou menos isso domingo de manhã aqui, não é? Eu estou indo para casa do meu pai para encontrar com a minha família toda. Amém? Então feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus a oportunidade de estar em família, a graça e o favor de estar num ambiente onde o Espírito Santo se move, distribui dons e nos acelera, nos dá coragem, nos dá ousadia. Oh Senhor, muito obrigado, porque nós podemos juntos ouvir testemunhos e saber que o Senhor faz de novo. Senhor, faz de novo. Traz, Senhor, poderosamente teu Espírito, distribuindo dons no meio de nós. A palavra diz para nós pedirmos os dons.
Então, Senhor, nessa manhã, nós te pedimos, traz, Senhor, aqui o profetizar, traz o discernir, traz o falar em línguas, a novidade. Espírito Santo, nós trazemos essa liberdade e essa expectativa de você estar se movendo com liberdade no meio de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela família que o Senhor nos deu, por termos esse espaço para estarmos aqui e podermos perseverar em oração. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de criarmos vínculo com pessoas que confessam a mesma fé e pensam da mesma forma, são filhos de Deus. Nós te agradecemos, porque quando o Senhor faz algo na vida do nosso irmão, da nossa irmã, o Senhor está dizendo: quero fazer isso na sua vida também. E nós declaramos nessa manhã: Senhor Jesus, faz de novo, cura no meio de nós, cura o corpo que está precisando de equilíbrio e realinhamento, cura a nossa mente que ainda está se ancorando no medo e na preocupação. Senhor, move nessa manhã essa âncora para o lugar do amor de Deus, para que nós possamos, de maneira intencional, consciente, deixar as preocupações e olhar para Ti e Te adorar, substituindo de maneira clara e intencional, saindo do lugar da preocupação e entrando no lugar de adoração a Ti, porque sabemos que é a partir do céu que vem a proteção que nós precisamos, que vem a cura que nós precisamos, que vem a resposta que temos buscado, que vem o abrir das portas que nós temos batido. Senhor, nessa manhã, nós simplesmente Te agradecemos. Nós simplesmente Te agradecemos pela graça que o Senhor tem derramado continuamente sobre nós. Nós Te agradecemos pelo futuro que o Senhor tem sonhado para nós. Inunda, Pai, as nossas mentes, abre o nosso entendimento, como diz a palavra em Efésios, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a grandeza desse chamamento. O Senhor nos deu dias de paz, mesmo em meio à guerra. O Senhor nos deu uma atitude vitoriosa, mais que vencedora, mesmo em meio à oposição. O Senhor nos deu essa coroa de alegria, de louvor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque nós olhamos para Ti e imediatamente o nosso humor muda, a nossa mente muda, o nosso corpo reage. Porque olhar para Ti é olhar para a verdade. Olhar para Ti é ver a esperança que nunca morre. Olhar para Ti, Senhor, conforme a palavra diz, é olhar para a realidade. E as outras coisas todas, elas são só rascunhos. Mas olhar para Ti é olhar para a realidade. Nós Te agradecemos, Senhor, essa manhã, em nome de Jesus. Eu creio nessa manhã que o Senhor quer derramar. Eu sinto isso no meu coração, uma atmosfera de gratidão. Sabe, o Senhor te deu esse dia. O Senhor te deu
Olha para trás. Eu acabei de fazer 50 anos. O Senhor me deu 50 anos. E eu sou tão grata por ter vivido cada um deles. Sabe, abra sua boca e agradeça ao Senhor por esse dia. E comece a fluir em gratidão, porque eu creio que o Senhor quer afirmar algo na sua identidade nessa manhã. Algo que você ainda não rompeu. O Senhor quer trazer esse rompimento nessa manhã. Mas não é falando de você, é reconhecendo a Ele que você vai entender quem você é em Cristo Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Abra sua boca. Você está diante do Rei, o Rei Jesus, o leão guinda, o seu Salvador, daquele que morreu a morte de cruz, e escolheu te amar. Agradeça, Senhor. Novas orações de gratidão fluam poderosamente dentro de você nessa manhã, como um rio que recebe água e vem com abundância, liberando isso para todos os afluentes. Senhor, nós queremos ser um povo forte em gratidão, um povo forte a celebrar você, Jesus, um povo que é afiado em olhar para você e dizer: Jesus, como é bom saber que você é o meu Deus, meu Cordeiro, o meu Salvador, aquele que me tirou do egoísmo, do pecado e me trouxe para uma vida mais que vencedora. Como é bom saber que você é o meu advogado e é fiel. Como é bom saber que todos os dias da minha vida eu tenho um conselheiro. Oh, eu tenho um conselheiro. Como é bom saber que quando eu olho para você, eu recorro ao primeiro médico de todos, Jesus. É o médico dos médicos, aquele que nos cura. Como é bom saber. Somos gratos, Senhor. Enche esse lugar com a sua gratidão, com as suas orações de gratidão que subam como incenso suave ao Senhor nessa manhã. Oh, Senhor, nós queremos deixar todas as outras coisas para trás e dizer que você é digno, que você é digno, que você é digno do nosso mover, do nosso dar. Você é digno da nossa oração, da nossa contemplação. O Senhor é digno. O Senhor é digno da nossa contemplação. Diga: Senhor, eu te agradeço. Minha vida, até que algo dentro de você rompa poderosamente. Senhor, eu te agradeço. 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 Tudo que eu vivi,
Eu te agradeço por tudo que o Senhor me deu para zelar, e eu chamo de meu. O Senhor me deu para zelar, para cuidar, para multiplicar. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela família que você me deu. Eu te agradeço pela coragem que você me deu. Eu te agradeço pelas palavras de encorajamento que você me dá todos os dias. Eu te agradeço pela misericórdia que se renova a cada manhã. E ela diz para mim que eu não preciso me preocupar com a crítica do outro. Porque a misericórdia do Senhor é aquilo que eu recebo, mas não mereço. Eu deixei de receber aquilo que eu mereço. Essa é a misericórdia de Deus. Eu merecia punição, merecia tantas coisas, condenação, mas todos os dias o Senhor tem levantado a sua misericórdia sobre mim. O Senhor me traz as nossas mentes preocupadas com alguma coisa. E o Senhor quer dizer a nós que cada vez que nós paramos para preocupar, nós estamos deixando de remir o tempo em adoração. Segue isso no seu coração de uma vez por todas. O Senhor não é aquele que quer ficar resolvendo os seus problemas emocionais diários. Por quê? Porque Ele tem uma cura tão profunda para você na adoração. E quando você sair daquele momento com Deus, coisas que você ia demorar 10 anos para processar, o Espírito já implantou dentro de você. O céu trabalha a seu favor, a favor da sua imagem, a favor da honra. Não era nem para a gente ter honra, mas o céu trabalha a seu favor. Sabe, não existe um movimento que você precisa fazer para salvar a sua vida. A palavra diz que se você tentar salvar a sua vida, seu nome, seu patrimônio, a sua saúde, não estou falando de responsabilidade, estou falando de, sabe, de preocupação, de controle. A palavra diz que se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. Sabe o que é isso? É andar no automático do estresse do sofrimento. E sair do lugar de descanso, que é o lugar mais veloz que eu conheço. Quando nós entramos no lugar de descanso a Deus, quem trabalha é o céu. E as coisas começam a acontecer aceleradamente. E a palavra continua dizendo: olha, se você deixar sua vida, vai te tentar salvar, mas se você perder, é aí que você vai perceber a salvação da sua mente, do seu corpo, do seu espírito e das suas gerações. Então, nessa manhã, em fé, eu quero liberar sobre a sua vida essa atenção para o louvor que cura, o louvor que te reinicia, o louvor que te dá profundidade e salvação, o louvor que quebra crenças limitado, o louvor que faz
dom, louvor que faz você deixar todas as outras coisas e pessoas e olhar para Ele e descansar nas suas ações de alma e ver o Senhor agir por você. Nessa manhã, eu ministro as nossas vidas, sejamos nós aperfeiçoados no amor. Sabe como que isso vai acontecer? Quando a gente sai do lugar do medo, da preocupação, da ansiedade. Mas, Kira, como eu faço isso? Meu corpo está dizendo que eu estou ansiosa. Declara, diz, eu intencionalmente saio do lugar da ansiedade, da preocupação, do correr atrás, do tem o quê. Eu saio deste lugar e eu entro na presença de Deus, porque é nessa presença que a resposta vem. Mas você não entra na presença para buscar a resposta. Você entra na presença para reconhecê-lo. Para que a presença te inunde. Para que a presença dele mostre que você é filha. Para que o amor de Deus inunde você. Inunde suas memórias de criança, onde houve falta, falha, onde houve abuso. Para que a presença de Deus inunde esses lugares escondidos, escuros, e te tire deste lugar de violência, de dor, de pobreza. É a presença de Deus. Eu quero frisar isso. O Senhor tem momentos profundos de cura. Essa semana, quando você lembrar disso, você vai falar: eu vou parar tudo. Eu vou entrar no meu quarto e eu vou adorar ao Senhor. Eu não vou pedir nada. Eu não vou clamar por nada. Eu não vou dizer dos meus problemas. Eu não vou falar do meu passado, do que me faltou. Eu vou adorar ao Senhor. E quando você perceber que isso se torna um hábito, quando os seus problemas, os problemas começarem a surgir, o que estará dentro de você é uma voz adoradora que sabe que o Senhor está lá por você, com você, transformando o seu presente, o seu futuro. Receba o que Ele faz aqui nessa manhã, só porque estamos juntos. É tão bom isso. Adoração, trazendo cura. É neste lugar de aperfeiçoados no amor. Amém. Aleluia. Sendo aperfeiçoados neste amor, estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor juntos. Amém? Adorarmos coletivamente o Senhor. Aproveite o seu momento coletivo. Se o Senhor te disser para orar com alguém, para liberar alguma palavra, você olhou para a camisa vermelha, olha, estou vendo que o sangue de Cristo te protege, te sela. Amém, Renatão? O sangue de Cristo é aquele que te protege, te sela. Glória a Deus. O tempo todo. Sabe, irmãos, não há brecha que possa suportar o sangue de Jesus. Às vezes a gente fala assim, essa palavra não é para Natal não, tá, gente? Ele acabou de falar do sangue de Cristo, não sei o quê, fala de brecha. Não tem nada disso não, viu, irmão? É só que o sangue de Cristo é aquele que está sobre a sua vida. Mas às vezes a gente cria a doutrina da brecha, a doutrina da tribulação, a doutrina do
da luta, né? Chega aqui, eu quero falar de Jesus só na luta. Eu tenho certeza, se pedir para levantar a mão quem passou por luta essa semana, até quem está lá dentro da escolinha de criança vai falar que tem. Percebe? A gente não adora as lutas nem as tribulações, a gente adora Jesus. Amém? Então, querido, que você compreenda que nada do que você pode fazer vai fazer o amor de Deus recuar sobre mim. Foi Ele que decidiu te amar. Foi Ele que decidiu vir até você. E é pela misericórdia que você e eu não morremos. E é pela graça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Santo, 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 ora Senhor, Santo, 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 nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus, se a vida não é os louvores do seu nome, e nós erguemos um trono de adoração a Ti, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, com o nosso perfeito louvor, com toda a nossa alegria nessa manhã, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Tu és santo, Tu és santo, santo. Tu és digno, digno, digno de todo louvor. Tu és o nosso amado, amado das nossas almas. Nós temos prazer em Te adorar, Jesus. Tu és a nossa alegria, o nosso regozijo, a nossa força, aquele que ergue a nossa cabeça, aquele que nos levanta, aquele que nos tira de um lugar e nos coloca em lugar plano, em terra firme, e nos faz caminhar como mais que vencedores em Cristo Jesus. Tu és aquele que nos serve, aquele que tem prazer em nos abençoar, aquele que olha para os filhos e fala: tem tudo e muito mais do que você precisa. Adora o Senhor essa manhã. Nós entregamos diante de Ti em honra e adoração, ó Rei Jesus. Nós te amamos tanto, tanto, tanto. Oh, nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos ouvir a Sua voz. Nós amamos o Teu abraço. Nós amamos o Teu consolo. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos o Senhor. Nós amamos quando o Senhor nos fez parecidos com o Senhor. Nós temos alegria, nós temos a cura, nós somos saudáveis, nós somos vencedores, nós somos imbatíveis, nós somos corajosos, nós somos ungidos, nós somos filhos.
O Senhor nos coroou. O Senhor nos coroou. O Senhor é aquele que nos chama pelo nome. O Senhor é aquele que nos chama pelo nome. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sabe quantos pensamentos Ele tem a seu respeito? Mais do que a areia da praia. O que Ele pensou sobre você hoje? Você não consegue nem imaginar. São tantos pensamentos de paz, pensamentos bons, pensamentos para te dar um futuro. Porque o Senhor pensou sobre você nesse dia. Tantos pensamentos, tantos pensamentos de paz. Pergunta ao Espírito Santo agora. Me fala os seus pensamentos sobre mim. Me fala os seus pensamentos sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu futuro, sobre meus filhos, sobre meu marido, sobre a minha esposa. Quais pensamentos que o Senhor tem sobre nós, sobre a Fire? Porque o Senhor tem pensado para nós. Quais os seus pensamentos são mais numerosos do que a areia da praia? Oh, Jesus, obrigada. Obrigada porque em Ti, Jesus, nós temos sim, nós temos o amém para todas as promessas, para todas as promessas, para tudo que Deus nos prometeu. Em Jesus, nós temos o sim, nós temos o amém. Para tudo. Ai, nossos filhos somos nós, graças a Deus. Caminhamos nela. Oh, Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Oh, Jesus, 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 Jesus. O Senhor tem falado muito nesses dias sobre a mesa, sobre fazermos parte dessa mesa. Há uma disponibilidade imensa para você. E o seu Pai te convida para sentar à mesa e para participar desse banquete tão farto que Ele te oferece. E muitas vezes nós agimos como escravos. Ficamos lá na cozinha trabalhando. Ficamos lá nos afazeres, nos esquecendo de sentarmos à mesa e recebemos dele o alimento que Ele tem para nós. Recebemos dele esse banquete que Ele nos oferece. Quantas vezes eu perdi esse banquete porque eu me achava indigna de me assentar à mesa com meu Pai. Só sei que hoje eu sempre fico. Eu fico porque o pão nunca acaba, o vinho nunca acaba, não tem fim. É um banquete eterno. Eu não me levanto dessa mesa. E eu ouço de meu Pai tudo que eu tenho para receber. O Senhor te oferece essa semana esse banquete farto. Se delicie com a presença do seu Pai. Se delicie em ouvir a voz do Espírito Santo. Se delicie com a presença de Jesus na sua vida, na sua caminhada. Você tem tudo o que você precisa com Ele. Tudo o que você precisa nessa caminhada. Tudo o que você precisa à sua disposição. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Estamos trabalhando. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer
tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Obrigada, Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: tudo coopera para o seu bem, viu? Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, amém? Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Aleluia. O irmão estava no céu, gente.
Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Vento forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Olhe para Jesus nessa manhã. Difícil é um caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Declare. Assim que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho medo, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Tu és um bom Pai, Deus. Um bom Pai. Tu és tão bom, tão bom, tão bom. Queremos aprofundar mais em nosso relacionamento com o Senhor. Queremos ir mais fundo. Queremos saber mais e mais de Ti. Ai, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolta com tua glória poder, tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver, envolta com tua glória poder, tua majestade é real. Tua luz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolta com tua glória poder, tua majestade é real. Tua paz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolta com tua glória poder, tua majestade é real. Tua paz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Tua voz ecoa em meu ser. O Senhor fala com você o tempo todo. O tempo todo o Senhor fala com você. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Vamos declarar a palavra dessa manhã, amém? Nossos dízimos, as nossas ofertas, é um momento de gratidão, de celebração ao nosso Deus. Nós temos declarado uma palavra tão poderosa e hoje eu estou colhendo frutos dessa palavra, amém? Amém? Quantos aqui tem testemunhos daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e que você sabe que está ligado a essas palavras declaradas aqui? Eu tive aumento e bônus. Amém? Celebra comigo, gente.
Nós temos declarado a palavra, tem sido tão poderoso. Então, se você tem testemunhos para contar, nos procure, conte aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Porque a gente não só quer saber, mas a gente quer celebrar com você. Amém? E você vai liberar sobre as pessoas aquilo que você tem recebido também. Então, libera aumento sobre a sua vida. Amém? Bônus. Aumento surpresa. Amém? Vamos declarar a palavra nessa manhã. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, rendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Quero chamar o nosso querido Samuel. Ele tem um testemunho para nos dar, para contar para a gente. Vamos celebrar com ele, amém? Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje eu venho falar aqui de uma coisa esplêndida, assim, que até agora eu não consigo nem entender como que aconteceu, porque foi Deus mesmo. Vamos começar a história do início. Desde que eu era criança, eu sempre fui muito curioso para saber como as coisas funcionavam, tipo, sei lá, como que o relógio está mostrando a hora certa, esse tipo de coisa assim. E eu fui crescendo com isso e sempre quis construir coisas. Então, a primeira coisa que eu queria construir era uma mochila a jato, para eu conseguir chegar na escola mais rápido, uma máquina do tempo para conhecer Jesus, esse tipo de coisa assim. E dentro de casa, minha mãe, ela teve que tirar a tireoide, e foi algo assim que eu vi que mudou a rotina completa dela. É uma dificuldade que ela enfrenta, e eu sempre quis resolver esse problema para ela. A tireoide, ela comanda dois hormônios específicos, que são T3 e T4, tem muitas funções importantes no corpo. E eu sempre pensei, tipo, como que eu posso resolver isso? Aí eu lembrei que a insulina é a mesma, é hormônio também. O tratamento da diabetes é injetando insulina sempre, que é o hormônio, e eu pensei, por que eu não posso fazer isso também com o hormônio da tireoide? E aí, na minha escola, eles influenciam a gente a ter ideias revolucionárias e a criar projetos, né, PITs, que chamam, que são, eu não vou lembrar a sigla agora, mas projetos de desenvolvimento por empresas pequenas, e eu queria fazer isso. Só que eu vou ter que fazer isso enquanto eu estou no meu ano letivo e criar um tratamento hormonal do zero é meio complicado de fazer em um ano. Então, eu e meus amigos, a gente teve que deixar essa ideia de lado e fazer outro projeto. Só que aí, apareceu uma oportunidade muito grande, que lá o nosso coordenador da escola estava entregando uns panfletos de uma empresa aqui em BH, que ela investe em pitches ou ideias de pitches. Aí eu vi isso e falei, olha, é uma boa oportunidade para eu tentar realizar esse produto. Aí eu me inscrevi, eles aceitavam 20 ideias, e era do país inteiro, e aí eu pensei, olha, eu tenho grande chance de passar, né? Aí passei, ok, nessa parte, mas ainda tinha entrevista para fazer, que aí era a maior parte eliminatória mesmo.
Aí eu pensei, ó, eu tenho 17 anos, estou na escola, não tenho emprego, não tenho nada disso, a minha equipe é só o povo da escola também, provavelmente não vou passar. Mas mesmo assim, fiz lá toda a minha apresentação, falei para eles, me fizeram perguntas, respondi, e aí eles falaram, ok, a gente vai divulgar quem passou na segunda-feira. E eu com expectativa nenhuma, tipo, não devo ter passado com certeza. Fui lá ver meu e-mail para checar e tava lá que eu passei nisso. Eu assim que não tenho plano nenhum para como que eu vou executar isso. Eu tenho um grupo de estudante mediano aí que não tem faculdade, não tem nada, passei. E assim, agora eu tenho uma empresa que é startup, que é a Hormonix, agora que chama o nome. E é isso, agora eu vou criar esse dispositivo. Aleluia, o Senhor é bom, grandes expectativas. Deixa a mãe falar um pouquinho. Eu quero que você entenda algo. As crianças já falam do futuro desde pequenininho, a gente tem falado isso, né? O Samuel, uma vez eu falei com ele, ele tinha uns 5, 6 anos, eu falei assim com ele, Samuel, o que você quer fazer? Ele falou, todo dia uma profissão diferente, você sabe, né? Ele falou, mãe, eu quero criar uma vacina que vai curar o mundo inteiro. Aí a crente que pensou, né? Esse menino vai ter cura, né? Vai ser um negócio legal e tal. Mas ele cresce sempre ali unindo essas duas coisas, né? A ciência, que ele sempre gostou, e a questão da saúde. E recentemente ele definiu qual seria o curso dele, que é um nome difícil, né? Engenharia de Biomedicina. Engenharia de Biomedicina que junta essas duas coisas. E ele começa a falar com a gente desse Hormonix, não sei o quê, e claro, a gente dá encorajamento. Mas quando surge essa possibilidade ali, a gente viu, é uma aceleradora de negócios aqui em Belo Horizonte, que recebe investimentos de pessoas, uma equipe grande, é um negócio sério. E ele olhava e falou assim, exatamente o que ele falou, o que uma equipe de segundo, né, de ensino médio vai fazer lá? E a gente falando com ele, não vai, apresenta, fala, né? Minimamente você vai ter a experiência de ter vivido isso, de ter falado, de ter defendido a sua ideia. E quando, para nossa surpresa, ele foi aprovado, né, a equipe, né, prometiano, mas tem 2 colegas muito importantes para ele lá também. E a questão basicamente é essa. Eu olhei para a linha do tempo de Samuel e vi que desde criança essas palavras de cura já estavam lá. Então é por isso que a gente fala, o Senhor mostra pra gente, a gente fala do futuro, mas não sabe o que está falando dele. A palavra diz que em parte nós sabemos e em parte nós profetizamos. E essa sensibilidade para a gente compreender que a gente está falando algo que é do céu, né? E o Senhor vai fazer. Então, Samuel, quando a gente dá o testemunho, a gente sempre vê assim, olha, ensinando, o Senhor faz de novo. O Senhor faz de novo. Então nós queremos liberar, né? O Samuel tem que vir aqui liberar essa noção, né? De inovação, de perseverança. Vem, filho, libera isso. Porque quando o Senhor faz na vida da gente, é para a gente propagar, para virar uma onda. Eu vejo ele completamente determinado, perseverante. Então libera sobre a igreja. Você tem. Então, eu libero prosperidade de empregos e melhores empregos, que a gente falou aqui. E que é isso? Criatividade para pensar ideias inovadoras. E oportunidades de você ser visto e falar sobre sua ideia. Aleluia.
Aleluia, o Senhor é bom. Irmãos, eu queria compartilhar um aviso com vocês também. Compartilhar aviso é bom, né? Vou aguentando as palavras, mas vamos lá. Na igreja, nós temos dois focos. O primeiro deles é o que acontece hoje, reunião, aquele explicou bem, né? A Bíblia fala que nós não devemos deixar de nos reunirmos aqui, nós entendemos que sobre nós está a graça, a bênção, o favor do Senhor, mas nós também precisamos do pastoreio, e o pastoreio é uma reunião que a gente precisa fazer mais perto, a gente precisa fazer em grupos, e esse ano aqui para a Fire, nós decidimos que nós não teremos o ano inteiro de grupos pequenos, porque nós entendemos sobre o tempo corrido, as dificuldades e os afazeres que aparecem para a gente. Então nós vamos fazer ou um mês sim e outro mês não, ou 2 sim e 1 não, mas eu queria comunicar a vocês que agora, no mês de abril, nós vamos trabalhar novamente com os grupos pequenos de pastoreio e discipulado, que é a nossa intenção. A palavra do mês, como vocês já sabem, para cada mês nós separamos uma palavra, a gente tem dado uma orientação. A palavra para esse mês que termina amanhã, né, é a palavra de perseverança, e nós trabalhamos o mês inteiro sobre isso. A palavra do mês de abril vai ser a palavra graça, mas no mês de abril eu queria convocar toda a igreja para que pudesse participar conosco. Vai ser um mês de discipulado, de grupos pequenos. E como a nossa igreja tem uma característica, que eu louvo ao Senhor por isso, nós somos igrejas por afinidade e não por proximidade, né? A gente não reúne na igreja que está na esquina da nossa casa, nós nos reunimos porque entendemos que Deus nos tem dado um propósito, e isso, irmãos, prevalece e transforma o nosso vínculo como igreja muito forte e muito sólido, né? Eu até brinco, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou procurar uma igreja próximo de casa. Então, eu até brinco, né? Se eu vou namorar o meu vizinho da porta da frente, porque não é a melhor pessoa do mundo, não é quem eu quis, mas eu não preciso de gastar transporte para namorar com ele. Ninguém faz esse tipo de coisa, né? Às vezes, quando a gente trata do evangelho, algumas pessoas têm feito essa opção, mas enfim, não cabe a gente julgar. Eu só queria compartilhar que o vínculo maior que nós temos enquanto igreja é o vínculo de relacionamento, irmãos, isso é forte e isso para nós é poderoso. Então, no mês de abril, eu queria convocar toda a igreja para participar. Vai ser um mês. Nós teremos uma reunião online pelo Zoom de 30 a 45 minutos. Não passa mais do que isso. É uma reunião semanal de 30 a 45 minutos que nós vamos fazer. Irmãos, eu tenho trabalhado e colocado um pouquinho de tecnologia, e eu quero esticar você nesse aspecto de dizer, isso para mim é difícil, isso para mim é um pouco complicado, etc. e tal, mas para que a gente caminhe junto com as inovações, para que a gente não se torne em nenhum momento um ignorante tecnológico, um analfabeto digital, como se diz aí. Irmãos, eu preparei o curso, finalizei o curso sexta-feira, e como que vai acontecer? Você vai receber um link, vai entrar nesse link, e nesse link tem ali a lição que você vai fazer no seu primeiro encontro presencial, e depois, para cada dia, tem uma pergunta para você fazer durante o mês inteiro de abril. Você não vai gastar mais de 10 ou 15 minutos por dia, e isso na comodidade de fazer pelo seu celular, pelo seu computador ou pelo seu tablet. Então a gente está levando a tecnologia de uma forma muito melhor. Temos ali o texto escrito, temos ali uma imagem simbolizando aquilo, 2 ou 3 perguntas para você fazer, e aí se você quiser ler o texto escrito, está disponível para sua leitura, mas se você disser assim, não, não quero ler o texto, eu quero ver um vídeo. Então a leitura do texto, ela foi colocada em vídeo para facilitar ao máximo a sua vida. A palavra que Deus nos deu para o ano foi essa, mais do que vencedores. E uma coisa que a gente precisa entender é aquilo que nos impede de viver como mais que vencedores. E aí nós temos uma palavrinha na Bíblia que é a graça. Graça é Deus me dando algo que eu não merecia. E no mês de abril nós estaremos trabalhando sobre esse fundamento. Olha, o que foi que Jesus fez por mim, você não precisa se esforçar para ser aquilo que você já é.
Você não precisa tentar agradar a Deus, porque você já agrada pelo simples fato de ser filho. Mas como que essas coisas entram no nosso dia a dia e militam contra a vida plena de Deus para a gente? Então, eu queria convocar você, toda a igreja, para que a gente pudesse caminhar no mês de abril. Um encontro semanal de 30 a 45 minutos e depois uma diária sua, respondendo perguntas, revendo texto, revendo os vídeos. Eu fiz de uma forma muito didática. Irmãos, nós temos aqui na igreja uma turma de irmãos que estão estudando, fazendo uma escola internacional que é a Bethel. E eu vou falar, irmãos, não assim exaltando, mas o nosso material não deixa nada a desejar para qualquer escola dos Estados Unidos. Eu vou ser mais ousado. Quizá no mundo nós vamos ter uma coisa tão boa quanto eu preparei para vocês aqui, mas é para trazer realmente um impacto na nossa vida e uma mudança. Não porque nós somos melhores, mas nós estamos caminhando e nós estamos nos adequando àquilo que é mais atual, para que você tenha então a capacidade de entender, de responder e de adequar a sua vida para viver como mais que vencedores. Porque o grande desafio, irmãos, é nós termos a humildade de aceitarmos aquilo que Jesus nos entrega como presente. A gente sempre inventa alguma coisa na nossa cabeça, e você vai ver exatamente isso. Eu não estou orando o tempo suficiente. Pergunta, quem foi que determinou qual é o tempo suficiente de oração? Mas eu não estou lendo a Bíblia suficiente. Pergunta, quem é que determina o tempo suficiente de leitura da Bíblia? Então nós queremos quebrar essas coisas, jogar por terra e fazer com que você tenha uma experiência plena. Se é para vivermos como filhos, descansando na obra de Jesus, então o mês de abril vai ser para a gente um mês significativo. Então faremos em abril, em maio nós não teremos reunião, voltaremos em junho e vocês vão ver a dinâmica. Mas eu queria então contar com o seu apoio e com a sua cooperação. Domingo que vem nós queremos dividir as pessoas nos grupos. Você vai colocar o seu melhor dia, o seu melhor horário. Vou trabalhar essa semana com a nossa liderança para que cada líder dirija um grupo pequeno. Então seu compromisso para comigo é o compromisso durante um mês. E tão fácil para que você possa então abrir o seu celular, está tudo ali pronto, e cada dia você vai então responder uma pergunta, e quando você reunir com o seu grupo pequeno, vocês vão compartilhar os conhecimentos, as descobertas, as dificuldades, orarmos uns pelos outros, porque assim nós entendemos que é necessário tanto nos reunirmos no pequeno, para que você possa falar. Porque quando você vem no culto, você recebe uma palavra, uma ministração, tem reuniões que nós oramos uns pelos outros, mas é fundamental então que a gente gaste tempo com esse momento. E sem assim querer nos exaltar, mas eu confirmo isso para vocês. Pode ser que tenha um material tão bom quanto o nosso. Melhor, eu vou te falar que não tem, e tudo isso baseado em conceitos bíblicos, não é em coisa do que eu acho, eu penso, eu gostaria. Nós sempre trazemos o fundamento da palavra, como sempre fizemos em tudo aquilo que Deus nos tem dado. E a partir desse momento nós vamos criando aqui para nós os degraus, as salas, do jeito que a gente quiser. Então assim que uma pessoa chegar na igreja, já pode fazer o essencial, que vocês, a maioria, já fizeram. Depois nós vamos fazer esse curso agora que a gente tem trabalhado em cima dele, e assim, consequentemente, nós já vamos deixar tudo pronto e escalado, para quando as pessoas chegarem, elas já vão saber quais são os passos que elas têm que dar. Eu quero batizar, então o primeiro passo é esse. Batizou, eu preciso fazer o segundo, e assim sucessivamente, e nós vamos trabalhando a capacitação para que cada membro realmente seja um ministro, um instrumento nas mãos do Senhor, sem que haja uma dependência única de uma pessoa que explique tudo para todos. Nós queremos caminhar e viver como uma igreja ativa, com toda a igreja participante e cooperante, tá bom? Domingo que vem, se Deus quiser, a gente divide nos grupos. Nós começaremos, se não me engano, segunda-feira, vai ser dia 5 ou 6 de abril, todo um mês, então, com todo mundo mergulhando a fundo, para que a gente tenha isso de uma forma plena, e toda a igreja caminhando estruturada junto. Daí o meu apelo. Se você não quiser fazer, você tem todo o direito, toda a liberdade, mas como a gente disse que aqui ninguém fica para trás, eu preciso de um esforço seu,
Qualquer dificuldade que tiver, você nos procura, porque a gente vai, enfim, te ajudar a vencer qualquer barreira. Mas vamos para a palavra de hoje. Hoje nós terminamos o mês. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, verso de número 12. Hoje o nosso tema é uma esperança que não desiste, e nós veremos um homem que perseverou até o fim e alcançou aquilo que tinha como promessa de Deus. Josué 14, 12. Vamos lá. Josué 14, 12, diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Interessante, irmãos, que muitas pessoas desistem antes de ver a promessa de Deus se cumprir em suas vidas. Se tem um grande problema que existe com a nossa atual geração de cristãos, é o imediatismo. Irmãos, quantas vezes nós já tentamos algo e desistimos porque a gente disse que isso não funciona? E a gente vive uma época de internet que as pessoas estão dizendo assim: você quer ganhar R$1.500 por dia, ou você quer faturar 10k, é a linguagem que usa agora, né? Porque se você puder ganhar 10 mil por mês, algumas provedoras, startups de internet, né? Eles bloqueiam isso. Então é tudo assim: você quer ganhar 10 mil por mês, 10k, ou você quer faturar tanto por dia, faça isso porque você vai alcançar. E aí a gente vê que o negócio não é bem assim como eles estão nos vendendo. A coisa não funciona dessa forma, não é nessa métrica que se alcança as coisas. E muitas vezes a gente desiste, a gente diz: esse negócio não funciona. Infelizmente, o Evangelho, para algumas pessoas, também tem entrado nessa questão dessa dinâmica, porque infelizmente algumas pessoas que falam pelo Evangelho, mas não são nossos representantes, eles estão dizendo também que se você quiser a sua vida transformada em um piscar de olhos, faça isso, isso, aquilo, outro. E a gente não cansa de repetir aqui que no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando nos tornamos filhos, e como filhos de Deus, Deus nos trata como indivíduos. Embora sejamos filhos e tenhamos a coletividade que é a igreja, o corpo, mas Deus trata com cada um de nós individual. A promessa de Jeremias, que está transcrita lá em Hebreus, é Deus dizendo assim: olha, agora eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E Deus nos conhece, Deus sabe das limitações, das dificuldades, por isso Deus nos trata como Deus individual, ou seja, o tratamento de Deus ele é individual, ele não é coletivo. Então não adianta a gente colocar aqui e listar uma série de coisas. Você quer ganhar um apartamento, comprar um apartamento, faça isso. Você quer comprar uma casa, quer uma frota de caminhão, quer abrir uma empresa, quer não sei o que e tudo. E infelizmente a gente vê as pessoas dando receitas. E o Evangelho para muitos tem sido isso, um monte de projetos inacabados, porque às vezes o projeto ele vem até de Deus, mas se a gente não tiver a sabedoria e a paciência para sermos trabalhados pelo Senhor, nós vamos nos frustrar e vamos desistir. Os desafios, o tempo de espera e as dificuldades fazem com que às vezes as pessoas percam a sua esperança. Mas eu li com vocês aqui esse texto. Esse texto é de um homem chamado Caleb. Ele diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os Anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. E se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como o Senhor me prometeu. Isso aqui é de um homem chamado Caleb, falando com Josué, que está agora conduzindo a conquista da terra prometida. Caleb é um exemplo para a gente de esperança que não desiste. Quando ele diz aqui: olha, dê-me, pois, a região montanhosa, e naquela ocasião, 45 anos atrás. 45 anos atrás, esse homem recebe uma promessa.
E agora ele está então, se passaram 45 anos, ele tinha 40, ele está agora com 85 anos de idade. E ele estava pronto para conquistar aquilo que Deus havia prometido para ele. Irmãos, se nós falarmos hoje, espere por 45 anos, crendo no Senhor, a igreja não fica com ninguém. Porque a gente vai encontrar uma do lado ali dizendo, aqui o tempo é menor. Aqui você não espera 45 anos. Aqui você vai esperar, talvez, 40 dias, eu não sei o que mais. Mas eu queria compartilhar com vocês essa palavra, porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de aceleração. O que o Senhor fez conosco aqui na igreja, em uma semana, recebemos a notificação de que a gente precisaria entregar o imóvel, alugarmos isso aqui em uma semana, em um mês, fazermos a transição e essa mudança de tudo que aconteceu, nós temos o lote da nossa igreja ali totalmente planeado, né? Entrando lá de dia, o caminhão, levando os entulhos, deixando pronto para receber aquilo que tem, nosso projeto na prefeitura, todas as coisas caminhando de uma maneira rápida e acelerada. A gente vê que isso é a bondade, é o favor de Deus, mas talvez nem sempre isso aconteceu assim. Pastor Alberto, né, que estava conosco e o projeto inicial era dele, ele aguardou 10 anos até que ele viu tudo isso acontecendo. Nós da Falha que chegamos aqui agora e aceleramos esse processo e vimos as coisas acontecerem. Mas, irmãos, eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer com você que muitas vezes está desistindo e tentando ou querendo abrir mão de determinados projetos. Ele está dizendo, não faça isso, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. E o único empecilho para que a palavra de Deus não se cumpra somos nós. Às vezes, irmãos, a gente não pode acelerar o tempo de um projeto de Deus, mas nós podemos atrasar o tempo de um projeto de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando as coisas e fica vendo pelas dificuldades, e a gente então fica parado no tempo, e a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, eu trouxe um testemunho pessoal meu aqui, falei com vocês, ano passado, a Keila foi fazer lá nessa escola da Beca, né, nos Estados Unidos, uma imersão, e eu fui pedir, né, autorização para ir. Eu falei para vocês, né, me negaram, não me deram para fazer um visto de viagem, mas eu poderia, assim como ela é descendente de italianos, a Keila tem a cidadania italiana, desde que nós casamos, né? Esse ano a gente faz 30 anos, talvez há 28 ou 29 anos, eu poderia também ter pedido, né, esse processo de cidadania para mim, e falei para vocês que não pedi, deixei o tempo passar. O dia que eu fui pedir, eles tinham colocado não um empecilho, um adendo, né? Eles precisavam agora que se um cônjuge casado com outro italiano, ele precisava fazer um curso de língua de nível B1, que é intermediário, e precisaria fazer uma prova e ter esse certificado vindo de uma faculdade lá da Itália. E aí então eu fui correr atrás desse processo. Eu poderia ter feito isso durante mais de 20 anos na minha vida. E aí, quando a gente diz que a gente não pode acelerar, mas a gente pode atrasar o processo, é exatamente isso. Poderia ter viajado com ela, ter feito essa imersão, que para a nossa igreja tem sido algo muito relevante, disruptivo, tem sido uma bênção de Deus. A gente buscando sobrenatural, querendo que se torne o natural da nossa vida. E aí então, eu deixei o tempo passar, como eu disse para os irmãos. E aí então eu tive que estudar na pandemia, eu fiz a prova da faculdade de Siena lá da Itália e fui aprovado. E uma vez aprovado, eu precisava de uma bendita certidão de casamento nossa que estava na Itália. E eu vi dificuldade em tudo isso e deixei passar mais quase 2 anos. E aí de novo, então, eu fui tentar o visto me foi negado. Eu falei, então eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu compartilhei com os irmãos, então, que eu consegui buscar a certidão de entrada no meu processo, e algo que eu poderia ter tido há 28 anos, eu só fui complicando as coisas para mim, porque eu vi dificuldade em tudo que passou, até que no mês passado, se não me engano, né, eu fiz ali
o reconhecimento, e em 30 dias eu recebi meu passaporte italiano, e agora a gente pode ir lá na Bethel Church, que é a igreja que é uma referência para nós, para a gente poder desfrutar isso. E aí sexta-feira agora mudou um decreto aí, que quem é descendente italiano está vendo, o negócio mudou completamente. Olha a porta fechando e eu passando na greta novamente. Não precisava de ter feito todas essas coisas. Mas eu, irmãos, fui um exemplo negativo no sentido de não perseverar e caminhar naquilo que era uma promessa de Deus para a nossa vida, uma bênção que a gente poderia ter desfrutado durante tanto tempo, e quase de novo que eu fico de fora agora. Por quê? Demora, olhando dificuldade, empecilho. Qual que é o problema? Eu só precisava entrar em contato com as pessoas certas e pedir alguém para trazer uma certidão de casamento que estava lá na Itália, ela já tinha sido registrada, etc. e tal. Mas às vezes a gente fica olhando para essas dificuldades e fica vendo os empecilhos. Hoje o nosso tema é de um homem chamado Caleb, de 85 anos. E o primeiro passo que eu queria ver com vocês aqui, que nós aprendemos com a vida dele, é que a esperança vê a promessa, mas vê a promessa além das circunstâncias. Vamos agora para Números, capítulo 13, verso de número 30. Números 13, verso de número 30. Diz assim: então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Trazendo um contexto para a gente aqui, quando Israel, que saiu do Egito cativo e chegou, atravessou o Mar Vermelho, eles tinham a terra prometida, uma terra que Deus havia falado que daria para eles, uma terra que mana leite e mel. E aí, tanto Josué, que é o nome que dá o livro, que dá, Josué é o autor, que dá nome para o livro que leva o seu nome, ele e Caleb foram 12 espias olharem a terra, mas só 2. O Josué e Caleb é que eles tinham um ponto de vista diferente dos demais. Eles viram oportunidades, enquanto as pessoas só viam obstáculos. O povo dizia assim: olha, essa terra aqui é uma terra cheia de gigantes. A terra é boa, tanto que eles trouxeram um cacho de uva. Eles precisaram pegar um galho de madeira, colocar no ombro de um, indo até o ombro do outro, e um cacho de uva pesado, porque eles não tinham essa condição. Imagina o tamanho desse cacho de uva, do jeito que ele estava ali. Nós vimos no versículo anterior que nós lemos, que era uma terra de gigantes. E aí então Deus tinha dito para eles assim: o Senhor tinha dito, a terra é minha e eu estou dando para vocês. Porque a gente acha que uma conquista é uma conquista fácil. Já até brinquei aqui, às vezes a gente acha que quando o povo chegou na Terra Prometida, o povo estava com uma chave pendurada na mão, dizendo assim: olha, a minha casa tem 3 quartos e 2 suítes. O outro estava na porta dizendo: a minha casa é mais simples, a minha casa tem 2 quartos, mas eu tenho um estacionamento grande. Você põe 5 camelos e 3 jumentos. A gente acha que a conquista da Terra Prometida era assim, as pessoas na porta entregando a chave, mas não era. Era algo que requeria deles uma confiança em Deus, porque eles sabiam que eles não tinham força suficiente. Irmãos, tudo na nossa vida funciona desse jeito e dessa forma, crendo no poder e na capacitação de Deus, não na nossa força e não nos nossos próprios esforços. Hoje meu filho tem um testemunho aqui para vocês. Ele fez a inscrição e uma aceleradora de startup falou: olha, nós acreditamos no seu projeto. Eles têm o projeto? Não. Qual seria o projeto deles? Eles teriam que colocar um leitor no corpo da pessoa. Esse leitor deveria passar quais são os níveis de TS, de T3 e T4, que são os hormônios, e a partir do momento eles querem criar um projeto de ingestão, não sabem ainda como vão fazer, para que houvesse um equilíbrio de hormônios, para que uma pessoa viva minimamente bem com o mínimo de hormônio, entre aquele mínimo e máximo que tem que ter. Isso é uma ideia. Pergunta para eles se eles sabem como isso vai acontecer. Não sabem, mas tem alguém que está crendo e falando: vamos junto caminhar, porque eu quero agilizar esse projeto. Quem sabe isso muda a vida de milhões de pessoas que têm problema de hipotiroidismo ou hipertiroidismo, que eles levantaram lá.
entende como são as coisas. Ele está dizendo assim, eu quero a terra, mas a terra tem gigante. Está dizendo assim, eu quero gigante é grande, porque eu quero ver a queda desses grandões diante do Senhor. Agora vocês acham que Caleb tinha capacidade de lutar contra gigante? Ele mesmo não tinha. A gente vê, por exemplo, Davi com Golias. O que foi que fez Davi vencer Golias? É porque Golias, ele era altivo. Ele dizia assim, olha, vocês são um povo pequeno, e quem é esse Deus que vocês estão dizendo quanto tempo? Davi ouviu e entendeu a oportunidade. Ele estava dizendo, esse cara não está desafiando a mim, Davi, ele está desafiando o meu Deus. E aí Davi vira para o gigante e diz, você vem a nós, sabe, nos amaldiçoando, eu vou em você no nome do Senhor. O que faz a diferença, irmãos, de um projeto nosso prevalecer ou não, não é a nossa capacidade, o nosso entendimento, a fortuna que a gente tem ou deixa de ter. Sabe, Caleb e Josué, quando eles foram olhar a terra prometida, eles viram uma oportunidade, enquanto outros viam apenas um obstáculo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, para levantar obstáculo, nós não precisamos de ninguém, nós mesmos sabemos quais são os obstáculos. O que é que te impede? Você diz assim, é a minha timidez, é a minha falta de conhecimento, é a minha falta de sabedoria, talvez são essas coisas que se agigantam diante de mim, ou eu não sei como fazer, ou é muito difícil, ou eu não sei, ou eu não vou aprender, eu não sei o que é certo, ou o que vão pensar de mim, e se eu falhar, nós sabemos todos os obstáculos e as objeções que nós encontramos, mas o que a gente vai ver aqui é que a esperança verdadeira, ela olha para a promessa de Deus e não para as dificuldades. A esperança verdadeira olha para a promessa e não para as dificuldades. Nós temos 10 pessoas que Deus falou com eles assim, eu vou dar isso para vocês. Nós temos 12 pessoas que foram espiar a terra. 10 pessoas olharam para a objeção. E o incrível, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Eles abriram o Mar Vermelho? Não. Eles viram 10 pragas acontecendo no Egito. Eles fizeram alguma coisa por isso? Não. Quem fez tudo por eles foi o Senhor. E quando Deus diz assim, eu vou dar essa terra para vocês, por um momento eles desviam os olhos de Deus e colocam os olhos nos obstáculos. Você escolhe o tipo de pessoa que você quer ser. Se você vai ficar olhando os obstáculos e vai ficar parado e não vai avançar, ou se você vai começar a olhar as oportunidades que esses obstáculos têm e eles trazem para a nossa vida. Enquanto os outros espias diziam que os gigantes eram intransponíveis, Caleb tinha uma visão diferente. Dizia assim, Deus vai nos dar a vitória. E a gente deve aprender a ver além das dificuldades, a gente começa a confiar em Deus. Quando tudo parece impossível, a gente precisa falar como Caleb. Caleb disse, o Senhor está conosco e nós vamos conquistar. E aí a nossa fé se fortalece e a gente não fica paralisado pelo medo. Irmãos, tenha sonhos grandes, que estão fadados ao fracasso se não houver intervenção de Deus. Porque fazer o natural, o trivial, a gente já faz. Sabe, hoje a gente precisa sonhar aquilo que Deus tem para nós. E aí, o primeiro passo é exatamente esse, é olhar a oportunidade e não o obstáculo, é olhar aquilo que a gente pode realizar, que o Senhor pode fazer, e não para os empecilhos que tem no meio do caminho. A segunda coisa que eu queria ver com vocês, que a esperança permanece firme, mesmo quando a resposta demora. Esse é o grande problema. O Salmo 37 diz assim, esperei, ninguém quer esperar, mas deixa eu te dizer, deixa Deus trabalhar enquanto você espera. O Salmo 37 diz assim, esperei com paciência no Senhor. As duas coisas mais difíceis que a gente encontra na nossa vida, esperar com paciência, entendendo que aquele que falou vai cumprir se a gente não desistir. A questão, irmãos, não é Deus, somos nós. Josué capítulo 14, verso de número 7. Josué capítulo 14, verso de número 7. Caleb diz assim,
eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Uma outra versão diz assim: 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta conforme sentia no meu coração. Essa versão traz digno de confiança, a outra versão diz conforme eu sentia no meu coração. Caleb recebeu a promessa de Deus, e ele disse assim: eu quero a terra do gigante, porque é uma terra melhor, eu quero esse local melhor aqui, os Enaquins, eles moram lá, são uma tribo de grande estatura e tudo mais, e o Senhor falou: aquilo que você me pediu, eu lhe darei. Aquilo que o Senhor me pediu, eu te darei. E ele creu. Só que, irmãos, nós conhecemos a história. Por conta da incredulidade do povo, Deus disse assim: esses incrédulos não poderão entrar na terra. Mas Deus não podia dizimar os incrédulos, porque senão Israel se enfraqueceria. Então eles andaram no deserto durante 40 anos. Quem foi incrédulo na promessa de Deus, que tinha mais de 20 anos, todos eles morreram no deserto. Deus disse assim: vocês creem que não podem entrar, então assim vai ser com vocês, mas os filhos de vocês entrarão. Então durante 40 anos, toda aquela geração precisou morrer no deserto. Enquanto isso, então Josué e Caleb foram únicos que tinham de 20 anos para cima, os dois únicos, porque acreditaram em Deus, que chegaram para lá. Só que agora Caleb está diante da promessa dele, e o que eu disse para vocês: os gigantes, os Enaquins, não estão com a chave na mão, dizendo: vem cá, ele tem que lutar. Ele está dizendo para Josué, que é o líder, o seguinte: olha, o Senhor me prometeu, eu tinha 40 anos e agora eu quero lutar para conquistar aquilo que Deus me deu. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer na luta é dizer: eu quero lutar para conquistar aquilo que Deus me deu, porque a gente sabe que a gente não tem condição, a gente sabe que a gente não consegue, mas o Senhor conosco, Ele nos ajuda, e é o Senhor quem vai nos fazer tomar posse daquelas promessas, se a gente não desistir, se a gente não falar que está demorado. Sabe, Caleb recebeu a promessa de Deus, esperou 45 anos. E aí a gente precisa trabalhar. Durante esses anos, Caleb não murmurou, não desistiu e não abandonou a sua fé. E é interessante que para chegar onde ele queria, ele teve que lutar pelas outras tribos. Ele teve que se esforçar para que as outras tribos também conquistassem. Ele não falou assim: não, essa não é a parte que eu pedi para Deus, eu não vou fazer absolutamente nada. Irmãos, quantas vezes nós ficamos indiferentes, porque a gente diz: isso aqui não é meu, eu só vou lutar por aquilo que Deus diz para mim. Irmãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Paulo, escrevendo sobre corpo, diz assim: se o meu dedão do pé ele está estourado, está inchado, eu estou precisando fazer um curativo, eu preciso de vir na igreja com chinelo, eu vou chegar aqui andando assim, ó, mandando, o meu corpo todo sente. Sabe, o que a Bíblia está dizendo é isso, irmãos: o fato de sermos igreja, de sermos uma família, nós somos membros uns dos outros, e a Bíblia diz que quando um chora, todo mundo chora, mas quando um se alegra, todo mundo se alegra, porque nós estamos ligados. Você pode dizer: não, mas esse aqui não é a batalha para mim, pode não ser nesse exato momento, mas é o que Deus está nos levando a fazer e a viver. Caleb fez isso, ele lutou o tempo inteiro. Se a gente for ver, a terra que Deus tinha prometido era uma terra além do rio, mas duas tribos queriam ficar antes, porque eles tinham gado e diziam assim: olha, será que a gente pode lutar e conquistar para cá do rio? Pode. Então Caleb com certeza lutou, ele foi um comandante o tempo inteiro. Ele não está olhando para a sua idade, para a sua fragilidade, não está olhando para os desafios, ele está olhando para um Deus que fez para ele uma promessa que ele conhece, e ele agora quer lutar, quer caminhar, quer ir além. Quando a gente enfrenta atraso nas nossas promessas, nós devemos nos lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Assim como Caleb, a gente precisa perseverar sem desistir, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Existe um processo em andamento. Deixa Deus tratar com vocês. E aí, quando a gente então, primeiro,
não olha para os obstáculos, olha para a promessa, não desiste. O resultado é o mesmo que a gente encontra aqui com Caleb. Aí a gente vai ver Josué capítulo 14, verso de número 11. A esperança vai nos conduzir à conquista de Deus para nós. Josué 14, verso de número 11. Olha o que ele está dizendo. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. 85 anos de idade. 45 anos após. Irmãos, vamos ser sinceros. Um homem de 40 anos, ele pode estar atingindo o ápice da sua força e de tudo mais. Mas com 85 anos, ele não tinha a força de 40. Mas ele não está fazendo uma declaração mentirosa e falsa. A gente viu que a primeira declaração que nós lemos dele é que se o Senhor me der, eu vou vencer e eu vou conquistar. Se o Senhor me der, esses gigantes vão cair, porque o que ele está vendo em todo o tempo da sua caminhada de não desistência é as vitórias acontecendo, terra caindo, e um povo se levantando, e as coisas de Deus se manifestando na vida dele. E a declaração dele é o seguinte: eu estou com 85 anos agora, mas eu estou com um vigor de 40. Ele se sentia assim, porque ele sabia que Deus quem colocava ele em pé. Talvez ele não tivesse a mesma audição, a mesma visão, a mesma destreza de pegar uma espada e tudo, mas ele está dizendo assim: do mesmo jeito que eu lutei 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu vou ler agora. E ele não falou assim: puxa vida, quando eu tinha 40 anos de idade, a minha força era uma. Eu vou pedir para Deus trocar. Deus, não me dá uma terra com gigantes, não, me dá uma terra com anão, porque aí talvez é mais fácil para eu lutar. Irmãos, é igual um irmão carnal, né, que ele queria uma resposta de Deus. Aí ele chegou e falou assim: Senhor, olha, o Senhor vai me dar a resposta agora, pela tua palavra. Aí ele pegou a Bíblia, né, e falou assim: Senhor, eu quero muito fazer isso. E aí então ele abriu a Bíblia e viu que estava escrito: não te convém. Ele falou: Senhor, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Aí ele vai e abre a Bíblia de novo, querendo achar aquela palavra que ele quer. Irmãos, às vezes a gente faz alguma coisa para Deus, a gente pede alguma coisa para Deus, e muitas vezes nós estamos trocando tudo aquilo que a gente fala, porque a gente está olhando as dificuldades, está dizendo: Senhor, troca para mim. Senhor, eu te pedi uma coisa, o Senhor está me dando, mas isso é muito difícil, é muito demorado, é muito trabalhoso, eu vou gastar um determinado tempo e etc e tal. Sabe, a gente vê ele aqui, ele está dizendo: eu quero aquela terra de 45 anos atrás. Habita gigante, pouco importa. Ele não está dizendo: Senhor, muda os gigantes, Senhor, muda o povo, deixa eu mudar aquilo que eu fiz para o Senhor. Porque às vezes, irmãos, a gente dá uma palavra para Deus, a gente vai mudando a nossa palavra repetidas vezes. A gente tem que sair desse ciclo vicioso. E eu estou dizendo isso porque em abril nós vamos estudar exatamente isso. Esse ciclo que a gente começa a buscar uma promessa em Deus, mas logo depois a gente muda as nossas promessas. E aí a gente vai se frustrando porque a gente não vê as coisas acontecendo. Então veja a progressão de Caleb. A primeira coisa que a gente vê é que Caleb olha as oportunidades. Eu quero essa terra de gigantes. Logo depois ele não desiste. Por 45 anos ele continua trabalhando. E agora chega um momento dele tomar posse da vitória dele. Ele está dizendo assim: olha, deixa eu falar uma coisa como testemunho para vocês. Eu, com 85 anos, estou com o meu vigor dos 40. E eu vou pegar um monte cheio de gigante. A primeira coisa que já era um monte. E é difícil você subir um monte cheio de gigante lá. E o gigante joga óleo quente, joga pedra, joga um monte de coisa nas pessoas. Ele não está nem querendo saber. Sabe, talvez muitos de nós já teríamos desistido. Mas a lição que o Senhor nos convida para vivermos hoje é que assim como Caleb permaneceu firme e recebeu a sua herança, uma palavra de Deus, continue firme, porque a herança de Deus virá sobre a sua vida se nós não desistirmos.
Não importa a nossa idade ou quanto tempo nós vamos esperar. Se você tem alguma promessa, alguma coisa de Deus queimando no seu coração, continue caminhando. Porque nós não podemos ter uma esperança passiva, mas ela tem que ser ativa e ela nos precisa impulsionar para que a gente possa lutar e conquistar e recebermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, esse é o grande desafio que repousa sobre nós como igreja. O que o Senhor está dizendo para a gente é: conquistem. Nós temos uma edificação, uma construção de uma igreja para nós fazermos. Nós vamos para cima, não vamos desistir, não vamos ficar fazendo conta de um tijolo ou de um saco de cimento ou de 1 metro cúbico de areia ou de brita ou do que seja. A gente entende que aquele que nos chamou para fazer, aquele que nos capacita, e a gente sabe que o Senhor enviará o recurso. 3 coisas que a gente pode então aprender com a vida de Caleb. Primeiro, a esperança verdadeira vê além das dificuldades. Segunda, a esperança não se abala com o tempo de espera. E a terceira, a esperança nos leva a conquistar as promessas de Deus, para que a gente possa herdar tudo aquilo que o Senhor um dia nos falou. Você está pronto para viver essa esperança? Você está pronto, sabe, para desfrutar o que o Senhor prometeu? Não importa quanto tempo você espere, se Deus prometeu, Ele cumprirá. E que a gente possa fazer essa oração: Senhor, eu não vou desistir, porque a minha esperança está no Senhor. No Senhor. A gente diz que aqui não deixamos ninguém para trás, e queremos continuar assim. Irmãos, nós queremos caminhar juntos. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos todos os ingredientes que Deus nos deu para a gente viver uma vida plena, abundante, satisfatória no Senhor. Que a gente possa então ser esse povo do Senhor que caminha nessa direção, que vive essas realidades. Alguém que não desistiu, alguém que perseverou. Portanto, se no meio da sua caminhada você está dizendo assim: eu vou desistir, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente falar, isso não tem nada a ver com a realidade do que a gente vive, porque a gente fala um monte de coisa. Elias, em um momento lá da vida dele, estava pedindo: Deus, eu quero morrer. Às vezes a gente já orou assim: ah, Deus, tira minha vida. Mas a gente estava passando por um momento de angústia, de pressão. Não queríamos que Deus tirasse a nossa vida. Deus sabe dessas coisas. Deus não é pego de surpresa com absolutamente nada. Deus não está dizendo assim: ah não, você disse aquilo, agiu dessa forma. A gente precisa agora crescer no nosso conhecimento, no nosso relacionamento, em nossa vida com Deus, para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Por isso a nossa oração deve ser: Senhor, eu não vou desistir, embora eu já tenha pensado, embora eu já tenha planejado. Às vezes nós já fizemos até as malas na nossa casa, dizendo: Senhor, agora eu vou me apartar disso aqui que eu estava crendo, porque as coisas estão demorando. E o Senhor renova a nossa esperança. Nada como um dia que amanhece, que a gente de fato levanta e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque ontem eu estava com esse pensamento, mas hoje eu vou continuar, eu vou vencer, eu vou olhar as oportunidades e não as dificuldades. Eu não vou olhar para o tempo passando e achar que eu estou ficando velho ou ficando de lado, deixando que as coisas aconteçam, mas eu vou acreditar na tua promessa e eu vou conquistar e vou ser herdeiro de tudo aquilo que a gente tem, de tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu. E eu vou ver eu, a minha casa, a minha família, a minha igreja, todo mundo vivendo plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Se você quer viver como mais que vencedor, não desista. Embora isso às vezes passe pela nossa mente, não pare pelo meio do caminho, não fique olhando os obstáculos, veja as oportunidades, e aquilo que a gente não sabe fazer, que a gente não conhece, Deus o faz por nós. E Deus nos torna agora aptos para vivermos aquilo que o Senhor tem. Queria te convidar a ficar em pé, queria orar por nós nessa manhã. Porque em nada, irmãos, eu sou diferente de vocês. Se eu já pensei em desistir, eu não sei as centenas ou talvez milhares de vezes que isso já passou pela minha cabeça. Mas isso não me desqualifica. A gente está aqui, está correndo atrás dos sonhos.
Não dá para a gente atrasar. Não dá para a gente ficar olhando as dificuldades. Sabe, ao invés de olhar para as objeções, o povo é grande, a luta é difícil, não temos exército suficiente, não temos recursos suficientes. O povo que saiu do Egito, irmãos, era um povo que saiu de lá escravo. Quantas espadas eles deveriam já ter àquela altura, se é que alguém tinha espada? Você vai dar arma para um povo que você está subjugando, que é ser escravo? É claro que não. Eles vão ter que aprender a lutar na unha, no dente, na marra. Mas eles contam com Deus. Deus ao lado deles é a maioria. Eles estavam vivendo aquilo na prática. Sabe, às vezes nós nos esquecemos disso. Nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o dia que eu tiver, o dia que a minha conta bancária me prover o sustento que eu estou achando que eu tenho, Senhor, o dia que eu tiver todo conhecimento, Senhor, o dia que não tiver nenhuma dúvida, Senhor, o dia que a gente fica colocando um monte de coisa, fica postergando. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos oportunidades passar e Deus está nos chamando: vamos, não pare no meio do caminho, não desista, caminhe, rompa, vence, avance, conquiste, receba a herança. Porque a única coisa que a gente não pode fazer, Deus fez por nós. Nós não podíamos nos salvar, não podíamos perdoar os nossos pecados, não podíamos pagar a nossa dívida para com Deus. Jesus falou: que vocês não podem fazer, eu já fiz. E agora Jesus está dizendo: caminhem, porque eu estou com vocês, sou eu que capacito. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, mas comigo vocês podem fazer tudo. Tudo. Se sem mim nada podeis fazer, com Ele tudo nós podemos. Então, conte os seus sonhos para o Senhor. Ore agora e diga: Senhor, que tal a gente retomar aquilo que eu tinha deixado? Senhor, obrigado porque o Senhor não está com raiva de mim. O Senhor não está chateado. O Senhor não está me deixando e me abandonando. Pelo contrário, o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E aí essas coisas começam a mudar e começam a tomar uma nova dimensão na nossa vida e na nossa caminhada. E o que nós queremos é exatamente isso: um novo tempo, um novo marco, uma nova caminhada, de desfrutarmos um tempo novo com o Senhor e de vermos romper na nossa vida algo que Ele nos deu. Talvez a conquista que nós precisamos, irmãos, é uma noite de sono bem dormida. Talvez uma coisa que a gente precisa muito é entender que o nosso passado foi apagado e perdoado. A partir do momento que você clama Jesus para entrar na sua vida como Senhor e Salvador, essas acusações do inimigo, elas precisam cair no esquecimento. Mas ele está te acusando, te dizendo: eu sei o que você fez no verão passado, eu sei os seus atos e tudo mais. Sabe, fala assim: olha, Deus jogou no mar do esquecimento. Talvez que a gente quer isso. Eu quero viver uma vida nova, uma vida plena. Eu quero ver meus filhos, meus netos. Eu quero ver aquilo que eu planejei um dia se tornando realidade, algo concreto na minha vida. Que você possa então desfrutar do Senhor esse tempo novo, essa conquista nova, tudo isso que o Senhor traz para a gente viver uma nova vida plena e abundante. E o Senhor está dizendo: a minha promessa continua sendo a mesma. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca ficou abandonado, nunca ficou abandonada, nunca ficou esquecida. Deus nunca deixou um sobrepeso vir sobre a sua vida. Pelo contrário, Ele te chama e Ele te convida a viver um novo tempo, um novo marco, uma nova história. Vamos orar. Pai, obrigado pelo exemplo de Caleb no dia de hoje. Um homem, Senhor, que aos 85 anos de idade, por 45 anos, a cada dia ele trazia a promessa. Ele visualizava o monte que o Senhor falou que ele teria. Ele não disse: Senhor, se passou um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos.
45 anos depois da declaração dele, ele está dizendo: eu tenho o mesmo vigor dos meus 40 anos, e aqui eu estou pronto então para adquirir a herança que o Senhor me deu, e eu vou lutar, e eu vou vencer, e eu vou subjugar tudo isso que está diante de nós. Senhor, que isso sirva de exemplo para cada um, que os meus irmãos e minhas irmãs juntos, reunidos aqui, Senhor, eles possam perseverar até receberem a promessa da herança que um dia o Senhor falou. E Pai, eu já quero os abençoar nesse mês de abril, que para nós seja um mês poderoso de transformações, em que a nossa comunhão com o Senhor cresça, que a gente possa jogar por terra esses vícios, ó Deus, que muitas vezes nos prendem, vícios esses que nós levantamos, questionamentos que nós colocamos, Senhor, imposição que nós fazemos para nós, autoimpostas, que nos levam a ficar vivendo uma vida miserável, achando que estamos devendo alguma coisa para o Senhor, enquanto não devemos absolutamente nada. Que seja um mês de transformação para a tua igreja, que seja um mês de conquistas, de crescimento, de renovação, de tantas novidades, para vivermos e desfrutarmos tudo quanto o Senhor tem para nós. Por isso nós queremos adorar o Senhor, nós queremos orar agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vem algo tremendo, um terremoto de dentro para fora, quebrando estruturas, liberando a vida, te fazendo viver o que o Senhor tem para você. Creia nessa realidade. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Senhor te abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.